Irmãos, nós temos estudado essa temática da Confissão de Fé de Westminster e temos parado de uma forma um pouco mais delongada na doutrina do pacto de Deus com o homem. E como eu já tenho dito, essa é uma forma da teologia reformada, de certa forma, sintetizar toda a Escritura. Por isso nós temos ido bem devagar. Nós acreditamos que se você entender bem a doutrina do pacto, você vai entender bem toda a Escritura. Só para você ter ideia, esta já é a 7ª aula nossa, só dentro deste capítulo da doutrina do pacto. Então Deus é um Deus que estabelece o seu relacionamento através de um pacto que Ele faz. Neste pacto tem duas partes, Deus e o ser humano, e aí há coisas relacionadas com o pacto. Nós já vimos que Deus fez o primeiro pacto, chamado pacto de obras, feito com Adão, e a condição para que ele pudesse desfrutar da bênção da vida eterna era a obediência perfeita. Mas Adão quebra esse pacto ao comer do fruto proibido, a ordem que Deus tinha dado para ele, que ele não pudesse fazer, ele quebra. Com isso, então, o pacto de obras é quebrado pelo nosso representante Adão, e todos nós nascemos debaixo da sanção deste pacto. As consequências de ter quebrado o pacto estavam sobre Adão e sobre toda a descendência de Adão. Nós nascemos mortos espiritualmente, condenados à morte física e condenados à morte eterna, se Deus não intervisse com sua graça. E aí então nós somos apresentados a uma nova realidade, de que Deus faz um outro pacto, chamado Pacto da Graça. Então, neste pacto da graça, Deus, então, vai redimir aqueles que Ele havia escolhido desde antes da fundação do mundo. Para que esse pacto da graça pudesse acontecer, nós somos revelado a nós que, na verdade, Deus fez um pacto trinitário, um pacto entre os membros da Trindade, antes mesmo de criar o mundo, que foi um pacto de vida eterna, de dar vida eterna para um povo, de chamar um povo de seu. Então esse pacto foi feito antes da fundação do mundo, é chamado do pacto da redenção, onde Deus Pai e Deus Filho fazem promessas uns aos outros e estabelecem condições para que esse pacto possa acontecer. Por causa desse pacto da redenção, feito entre os membros da Trindade, de que Deus daria a vida eterna, mesmo com o homem quebrando o pacto de obras, Deus então manifesta o seu pacto da graça. Esse pacto da graça é feito então na representação de Jesus Cristo. Jesus passa a ser considerado o segundo Adão. Deus vai enviá-lo ao mundo e ele vai representar a igreja de Jesus Cristo diante desse pacto que Deus estabelece. Esse pacto da graça, ele é administrado em 2 testamentos, de 2 formas. No Antigo Testamento, através de sombras, através de profecias, através de anúncios daquilo que iria acontecer, e no Novo Testamento, através da concretização de toda a promessa. O que vai determinar Antigo e Novo Testamento vai ser a morte do testador, que é Jesus Cristo. Então, enquanto Jesus não morresse, você precisava crer naquilo que iria acontecer quando ele morresse, qual que é as bênçãos que nós herdaríamos com a morte de Cristo. Depois da sua morte, nós olhamos para trás e vemos o evento em que nos deu essa bênção, a morte do testador. Então, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, eles estão mostrando para nós o pacto da graça. Pacto de obras acontece com Adão, em Gênesis 1 e 2. A partir de Gênesis 3, qualquer um que foi salvo, não foi salvo pelo pacto das obras, foi salvo pelo pacto da graça. Esse pacto da graça é manifestado de forma diferente nos 2 testamentos. E nós estamos vendo, então, essa manifestação deste pacto da graça no Antigo Testamento e vendo como que esse pacto, esta aliança, ela vai se desdobrando e vai ganhando contornos à medida que o tempo vai passando no Antigo Testamento e vai se aproximando da vinda do grande testador, que é Jesus Cristo. Então o pacto ele não é dado todas as informações de uma só vez. Ele é administrado de forma a ser ampliado à medida em que a história vai avançando. Qual história que eu estou falando? A do Antigo Testamento. Então na história do Antigo Testamento, Deus vai pegar alguns grandes homens e mostrar-se a eles, dando elementos deste pacto da graça, revelando elementos deste pacto. O primeiro foi o próprio Adão, como nós vimos.
A aliança sendo estabelecida com Adão, onde Deus promete que um descendente da mulher esmaga a cabeça da serpente. Isso é graça, isso é uma promessa de graça. Os descendentes da mulher estão escravizados por causa dos seus pecados. Eles ouviram a serpente, eles se tornaram amigos da serpente, e Deus, de forma graciosa, não os pune imediatamente com morte, mas Deus diz assim: eu vou colocar uma inimizade entre a descendência da mulher e os descendentes da serpente. Essa inimizade, Deus está dizendo: eu vou tirá-los da garra da amizade de Satanás. E Satanás e vocês serão inimigos, porque pertencerão a linhagens totalmente diferentes. Isso é graça, isso é o pacto da graça sendo manifestado, ainda em Gênesis 3. Ele vai dizer então que o descendente da mulher vence a serpente, esmaga. Essa é a crença que eles precisam ter. Nesse pacto da graça, a condição para obter as bênçãos do pacto da graça não é cumprir uma determinada obra, mas é crer numa determinada mensagem. E eles precisavam crer. É exigido fé no pacto da graça. Sem fé ninguém pode ser salvo. Sem crer ninguém será salvo. Naturalmente que Deus vai prover até os meios para que a pessoa venha a crer. Ele tira o coração, coloca um novo coração, envia o Espírito Santo e tudo mais. Mas por isso que é um pacto da graça, em contraste com o pacto de obras. O que Adão precisa fazer é crer nesta promessa de que um descendente da mulher esmaga a cabeça da serpente. Não é fácil, porque aos olhos dele parece que a serpente vence. Tudo caminha nesse sentido. A terra está amaldiçoada, ele sua para poder se alimentar no sentido de fadiga, de luta, de sofrimento. As linhagens vão nascendo e de repente vai tendo muitas coisas difíceis, mas essa é a promessa. Então nós vimos isso em Adão e vimos como que Deus provê um meio para que Adão e Eva pudessem se relacionar com ele. Eles se escondem quando pecam, porque estão nus, mesmo cozendo folhas para si, mas têm vergonha. Deus vai, mata um animal, e Deus cobre Adão e Eva, e eles podem agora se aproximar de Deus. Esse ato de matar um animal tem um sangue sendo derramado. E durante todo o período do Antigo Testamento, a graça vai ser manifestada através de sangue sendo derramado para a aproximação do povo diante de Deus. Então essa é a síntese que nós vimos em Adão. Você tem uma aula toda sobre isso. Depois nós vimos isso acontecendo em Noé. Noé é um outro momento em que tudo está indo muito mal, e Deus chega e renova a aliança com Noé, estabelecendo Noé como alguém que achou graça diante dos olhos de Deus, e Deus o preserva, Noé e sua família, manda um dilúvio sobre o mundo, mas Noé e sua família preservados, intactos na arca e salvos. Pós-dilúvio, Deus diz para ele: olha, eu vou fazer aliança com vocês, uma aliança da preservação. Eu vou preservar o mundo por causa de uma promessa que eu tenho. Deus está dizendo: eu não vou destruir o mundo até o momento em que a promessa não se concretize, até o nascimento de Cristo. E para isso ele coloca barreiras no homem. Ele vai limitar a maldade humana. Vai estabelecer inclusive a pena de morte, como nós vimos na aula sobre Noé, para dizer que a violência não pode se espalhar, a vida é preciosa. Ele está criando elementos para mostrar a necessidade de preservação. Em Noé ele vai colocar um símbolo, que é o arco-íris, dizendo: esse é o símbolo da minha aliança com vocês. Todas as vezes que você olhar para o céu, quando vier chuva, você vai ver o arco e você vai se lembrar que Deus não está mais irado de destruir. Por que Deus não estaria mais irado? Deus mesmo disse: porque é mau o coração do homem. Eu não vou tratar de acordo com a maldade deles, eu vou tratar com graça, preservando para o nascimento da promessa. O que a gente precisa sempre estar atento é que o pacto é a doutrina que unifica a Escritura. É a mesma coisa dita lá em Gênesis que vai ser desenvolvida nas Escrituras. A Bíblia não é uma coletânea de histórias. A Bíblia é uma só história, contada de Gênesis a Apocalipse. A história da redenção, da criação, queda, redenção e consumação de todas as coisas. Essa história vai permear diversas vidas de personagens da Escritura. Ela vai avançar como qualquer história, não é um mero repetir dos fatos, mas traz informações novas. Mas é a mesma história acontecendo na humanidade, a história da redenção.
Hoje, então, nós vamos olhar para este pacto agora manifestado em Abraão. Olha Gênesis capítulo 12. Como eu disse, a aliança normalmente vem depois de tempos de grande apostasia do povo. Foi assim com Adão, desobedeceu a Deus, Deus vem com uma aliança para ele, mostrando a aliança para ele. Aconteceu na época de Noé, todo mundo mal, Deus vem e mostra que ele tem uma aliança. E por isso ele vai conduzir a história desta forma como ele vai fazer. Gênesis 12, você vê a história de Abraão. Mas o que aconteceu antes? O episódio da Torre de Babel. O que foi a Torre de Babel? Foi a revolta da geração pós-diluviana contra Deus. A geração pós-diluviana resolveu criar para si uma cidade, uma torre, tornar o nome deles célebres, em rebelião com a ordem de Deus de ser espalhados. Então você vê um momento em que a humanidade vira as costas para Deus. E parece que está tudo mal. Deus vem e confunde a linguagem, um não vai mais entender o outro, e aí eles precisam viver errantes, porque não há mais interação entre eles. E aí Deus vai pegar uma família e vai manifestar a aliança que ele tem, desde os dias de Adão, manifestada agora a Abraão. Olha Gênesis capítulo 12 então. Verso 1. Vamos ler? Ora, disse o Senhor a Abrão: de ti farei e te abençoarei, abençoarei Lembra que nós vimos que Deus confundiu a linguagem, um não entende mais o outro, e de repente Deus fala, disse Deus a Abraão. Deus está falando na língua de Abraão. Uma confusão de linguagem, um não consegue entender mais o outro, mas Abraão consegue entender Deus falar com ele. Porque Deus está se condescendendo e descendo a falar na linguagem dos homens, e falando a Abraão algo bem específico. O que ele vai prometer para Abraão aí, são 7 bênçãos que ele vai dar a Abraão. Ele vai dar uma ordem para Abraão sair do lugar em que ele está, e ele promete 7 coisas para Abraão. Se você quiser entender melhor esse texto, veja o sermão de 2 domingos atrás, onde eu preguei nesse texto aqui. Aqui eu quero só tratar de aliança, que é o nosso tema. Ele promete para Abraão, olha lá o versículo de número 2. Não, versículo 1 ainda. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vamos ler agora? E vai, que te mostrarei. Ele promete para Abraão dar uma terra. Isso é algo um tanto quanto que novo em relação àquilo que ele disse para Noé. Por isso que eu estou falando, a aliança vai se ampliando o significado dela. Em Noé não tem ordem que Deus daria uma terra a Noé. Ele diz que eles deveriam se espalhar, inclusive. Agora ele diz para Abraão: eu vou sair do lugar em que você está e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu vou dar a você uma terra, um lugar para você viver. Se a gente estivesse lendo o livro o Antigo Testamento, o livro de Gênesis, nós iríamos lembrar que Deus cria um lugar para o homem habitar. E depois Deus faz o homem. Deus cria o mundo, planta um jardim e coloca o homem nesse jardim. E aí é um lugar de habitação do homem com Deus. O homem vai habitar nesse jardim, Deus vem na viração do dia para conversar com ele. E foi o pecado que Adão e Eva fizeram, que fez com que Deus os expulsassem do jardim. Então em Gênesis 3, pós-pecado, o homem é expulso de um lugar de moradia e vai viver fora do lugar que Deus havia instituído, por castigo. Tanto é assim que é uma terra amaldiçoada, e os descendentes da mulher sentem isso. Eles sentem que vivem vagando pelo mundo, sofrendo as duras consequências de não estar num lugar que Deus havia feito para eles habitarem. Olha Gênesis 5, verso 29. Volta um pouco aqui, que você vai ver que um dos descendentes da mulher, muitos anos antes de Abraão nascer,
já vai manifestar isso. Olha Gênesis capítulo 5, verso 29. Eu vou ler o verso 28 só para nós entendermos. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, vamos ler? Nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Nesta terra que o Senhor amaldiçoou. O lugar em que eles habitam é um lugar difícil demais. E eles sentem isso até no lugar em que eles vivem. Deus está prometendo para Abraão que vai dar a Abraão uma terra. Essa promessa de Deus dar uma terra vai permear todo o Antigo Testamento, que Deus daria um lugar de moradia segura para o povo. Lembra que Deus vai descrever esse lugar de moradia, quando Ele está falando ao povo de Israel, como um lugar o quê? Uma terra que mana leite e mel. Não que a terra manava leite e mel, não é isso, não é literal. Mas é a figura exatamente de ser um lugar agradável para se viver. Um lugar ao contrário do outro, tão amaldiçoado, um lugar agradável. Deus vai dar um lugar de habitação para Abraão. É isso que Abraão está recebendo na promessa de terra. E isso vai estar, então, como eu disse, desenvolvido em todo o Antigo Testamento, o conceito de um lugar para habitar. Olha para Hebreus, capítulo 11. Deixa aberto aqui em Gênesis 12, que é o nosso texto, eu vou voltar. Olha Hebreus 11. Olha aí comigo o verso de número 13. Depois nós vamos voltar aqui para ver outros detalhes. Mas eu quero que a gente foque nessa ideia de um lugar para se viver. Essa é a promessa que Deus está dando. E desenvolvendo ela nesse pacto com Abraão. Hebreus 11, verso de número 13. Vamos ler? Todos estes... Ele está dizendo destes Abraão e Sara que peregrinaram, e de fato Abraão e Sara nunca foram donos plenamente da terra de Canaã. Eles viram a terra, eles peregrinaram pela terra, e Deus disse, um tempo isso aqui vai ser do seu povo. Mas eles viveram pela fé peregrinando, e morreram sem obter essa concretização da promessa. Olha o verso, a continuidade. Vendo-as e saudando-as, e confessando pela terra, mas ao mesmo tempo que eles não herdam uma terra física, na verdade isso tem uma lição a ensinar, que na verdade eles são peregrinos mesmo. Essa promessa de Deus de que daria uma terra, na terra em que eles estivessem, eles eram apenas um peregrino nela, e eles confessam isso, dizendo que eles eram estrangeiros por onde eles passavam. Verso 14, porque os que falam desse modo, e se na verdade se lembrasse daquela de onde saíam, teriam oportunidade de voltar. Se eles quisessem voltar, eles teriam voltado para Ur, mas não. Eles querem uma outra terra que Deus prometeu para eles. Verso 16, mas agora, por isso Deus, de ser chamado seu Deus, lhe preparou uma cidade. Percebe? Aquela promessa que Deus daria uma terra, é um símbolo, um sinal, uma sombra de um lugar de habitação permanente que Deus tinha preparado, que Hebreus diz que era uma cidade. Ele está dizendo dos novos céus e nova terra, de Apocalipse, que desce a nova Jerusalém, que desce do céu. Ele está dizendo de uma habitação para todos sempre. Lembra que Jesus vai trabalhar esse mesmo tema com os discípulos, dizendo, eu vou preparar-vos um lugar, e quando eu for preparar um lugar, eu volto e recebo vocês para que estejam para sempre comigo. Essa ideia de que nós precisamos ter um lugar para morar, para viver, e que Deus vai trazer quando Ele voltar, está lá na promessa feita a Abraão. Em sombra, através de Canaã, um lugar em que ele vai viver. Mas eles sabem que aí não é o lugar último da existência. Deus vai trazer uma terra maior e melhor do que Canaã. E eles aguardavam aquela cidade. Isso é fé. Percebe como é que o tema de terra, que está lá em Gênesis, o paraíso perdido, começa a ser desenvolvido e Deus prometendo, eu vou dar a você um lugar para você viver para todo sempre. Isso se consuma quando Cristo voltar. Por isso que quando Cristo volta, em Apocalipse, na descrição desta cidade, lá no meio da cidade tem a descrição de um jardim.
onde tem a árvore da vida, do bem, a árvore da vida, melhor dizendo. Não a do conhecimento do bem e do mal. Essa não tem mais. O homem já fez o teste de obras e quebrou. Mas agora Cristo já cumpriu o teste de obras. O que tem lá é a árvore da vida, para que nós possamos comer e viver eternamente. Então esse lugar que Deus tem para nós, é uma promessa que Deus está dando para Abraão, em pequena escala, dizendo, vai que eu vou mostrar para você um lugar. E se vocês viverem nesse lugar, vocês vão desfrutar de bênçãos como será nos novos céus e nova terra. Por isso que se Israel fosse um povo temente a Deus, Canaã seria um lugar de plena bênção. Uma maquete do reino celestial. Por isso que depois em Moisés, não é o nosso tema aqui, mas em Moisés você vai ver leis sendo dadas. Como é que seria esse lugar perfeito para se viver? Com leis perfeitas para se viver. E com um rei perfeito, você vê em Davi. Isso tudo é sombra daquilo que Cristo iria fazer. Então a primeira promessa que eu quis mostrar com você melhor em Abraão, é essa promessa de um lugar para habitar, uma terra. Isso vai percorrer todo o Antigo Testamento. Israel vai para o exílio. Antes um pouquinho. Por que o povo é liberto do Egito? O povo vai para o Egito, fica escravizado. Por que o povo é liberto do Egito? Sintetiza aí para mim. Por quê? Não, isso é porque eles ficaram escravizados. Mas por que eles são libertos do Egito? O povo de Israel, 70 pessoas vão ao Egito. E lá vai acontecer isso. Eles vão crescer, multiplicar, ficar numerosos. E o Egito começa a escravizá-los. Aí Deus liberta eles de lá. Por quê? Por causa de uma promessa. Lembra? Ele vai dizer, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu tenho uma promessa feita. E Deus tira eles de lá para colocar eles aonde? Na terra que ele prometeu a Abraão. Não é porque esse é o único lugar que tinha, não, aquele lugar estava até habitado de gente. Mas é a terra que Deus prometeu. Então essa promessa de terra está sendo desenvolvida. Depois Israel vai para o exílio, porque não obedece a palavra de Deus, eles saem de onde? Da terra prometida. Deus os leva para fora da terra prometida. Quando eles se arrependem, 70 anos depois, Deus os traz para a terra prometida. E toda essa ideia da terra vai ficar durante todo o Antigo Testamento. Aí você diz, pastor, então hoje que Cristo veio, nós temos alguma coisa com Israel, uma terra lá para nós? Não, aquela é só uma sombra da terra maior, que quando a nova aliança vem, Jesus diz, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. Não vá mais para Israel, saia de Israel para pregar o Evangelho. Todo mundo, e eu vou trazer uma cidade para vocês em Apocalipse. Eu vou fazer nova todas as coisas. Então a promessa é ampliada o seu significado ao longo da história. Tranquilo? Volta para Gênesis 12 então. Segunda questão muito importante, tem várias, né? De ser benção, como eu disse, tem 7 promessas aí. Mas eu quero focar em 2. A terra e agora a promessa de descendência. Olha o versículo 2. De ti farei, vamos ler? De ti, grande nação. De ti farei uma grande nação. Percebe que a ideia de se multiplicar esteve lá em Adão, crescer e multiplicar, ter filhos. Esteve em Noé, multiplicar de novo, e agora em Abraão. O problema é que Abraão, a esposa dele é estéril. Mas não é um multiplicar vago mais, como é uma ordem geral. Agora ele está dizendo, eu vou fazer, dentre esses que vão se multiplicar, uma nação específica, para chamar de meu povo. E agora aquilo que era amplo, vai se tornar bem específico num determinado aspecto. Vão vir dos descendentes de Abraão, uma nação que vai abençoar o mundo. Essa nação não é para ser uma bênção para si próprio, é uma bênção para o mundo todo. Olha lá a continuidade. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Vamos ver agora? Em ti serão benditas as famílias da terra. A partir disso que Deus fará com Abraão, de dar a Abraão uma terra, de dar a Abraão uma descendência, uma nação, a partir disso ele vai abençoar todas as famílias da terra.
Lembra que nós estamos lendo a história numa sequência. O que aconteceu na Torre de Babel? Confusão, juízo de Deus, todos espalhados. E Deus está dizendo com Abraão: eu vou voltar e abençoar esses que estão espalhados. A partir de alguém daqui dessa descendência. Todos os que foram espalhados, todas as nações nesse sentido, serão abençoados através daquilo que eu vou fazer. Naturalmente que ele está prometendo em Abraão um descendente que é capaz de abençoar o mundo todo. Qual que é esse descendente? Jesus. Olhando para trás, Abraão ainda não tem a visão da frente. Abraão tem a visão só até agora, até o que aconteceu no dilúvio, para trás. O que aconteceu para trás, Abraão sabe. Para Abraão, esse descendente seria qual das promessas ligadas até agora? Deus diz para Abraão: um descendente, abençoarei e tal, um descendente vai abençoar o mundo. Abraão linkaria isso com qual promessa? Do descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Só pode ser esse descendente que vai abençoar o mundo todo. Percebe? É a mesma promessa. É isso que eu tenho tentado reforçar com você. A doutrina do pacto não é que é vários pactos soltos. O nome disso é dispensacionalismo. É uma heresia que existe, de que Deus tentou várias formas. Deus tentou salvar o mundo de um jeito, aí deu errado. Aí Deus tentou fazer com Noé, deu errado, um dos filhos aprontou. Aí Deus tentou com Abraão, deu errado. Aí Deus tentou com Moisés, Deus tentou com Davi. Aí por fim, veio Jesus para salvar Israel, Israel não quis, aí Deus resolveu então salvar a igreja e depois vai fazer tudo. O nome disso é dispensacionalismo, nós não cremos assim. Nós cremos no pacto da redenção, manifestado através do pacto da graça, desde Gênesis 3. É o mesmo pacto, ampliado em cada um dos personagens. Mas é o mesmo pacto. É Deus dizendo: o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. E essa vitória de esmagar a cabeça da serpente não vai ser só para a nação que você está constituindo, Abraão. Vai ser uma bênção para o mundo todo. Qualquer pessoa poderá desfrutar desta bênção. Deus nunca chamou Israel, chamando Israel para ser bênção só para si. Desde o seu fundador, Abraão, a partir dele, o mundo seria abençoado através do descendente. Olha Gálatas capítulo 3, verso 8, só para você ver que isso que eu falei, Paulo disse isso. Paulo disse que Abraão creu dessa forma, que essa promessa apontava para isso. Olha Gálatas 3, 8. Ora, só um minuto, os gentios é aqueles que não são judeus, daqueles que não eram da nação, que Deus iria fazer a partir de Abraão em si, nação física, mas seria da nação espiritual. Olha lá o verso 8 de novo. Tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé esses, os gentios, vamos ler? Pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Esse a Bíblia chama de Evangelho. Aquilo que a gente chama lá no Novo Testamento, ele está chamando aqui, desse anúncio de que Deus abençoaria o mundo. Lá no Antigo Testamento, Abraão ouviu o Evangelho. Ah, pastor, você está dizendo que Abraão ouviu que Jesus fez milagres? Não, não é isso. Mas o Evangelho é a boa notícia de que um descendente esmaga a cabeça da serpente e abençoa o mundo. Deus vence. Essa boa notícia foi anunciada a Abraão. E o que Abraão fez com tudo isso? Olha Gálatas 3 ainda. Já que nós estamos em Gálatas, olha Gálatas 3, olha o verso de número 6. É o caso que creu em Deus para a justiça. Lembra, a gente ouve falar muito: alguém é justo. Mas qual foi o ato que tornou Abraão justo? Ele creu. Não foi que ele obedeceu com obras em si. Não é que Abraão não teve obediência. O ato de crer vai gerar obediência. Ele vai sair da terra e vai em busca da promessa. E sai de Ur dos Caldeus. Mas por que Abraão faz isso? O que fez com que Deus imputasse justiça a Abraão? Ele creu. Isso é o pacto da graça. Ele teve fé. Não é uma fé morta. Tiago vai dizer isso. Não pensa que fé é morta. Fé morta não é fé. Fé vai ser acompanhado com atitude. Qual que é a evidência que ele creu? Ele saiu de Ur dos Caldeus e foi.
Essa é a evidência que ele creu. Mas o ato é o ato de crer. A primeira coisa foi a fé. E a fé fez com que Deus o chamasse de justo, de justo. Abraão, então, é conhecido como alguém que faz o que faz, porque crê numa promessa. Abraão não precisava fazer literalmente nada para ser uma bênção. Ele precisava crer que Deus iria fazer. Todas essas promessas é Deus dizendo, eu vou fazer, eu vou te dar uma terra, eu vou te dar um descendente. O que você precisa é crer. Esse é o pacto da graça manifestado em Abraão. Olha, por exemplo, Hebreus capítulo 11. E aí a gente volta naquele texto que nós lemos, mas agora chamando a atenção para um fato, para uma palavrinha lá. Olha aí comigo, verso de número 8. Vamos ler? Abraão, quando chamado, e partiu sem saber aonde ia. Percebe? Pela fé, ele obedeceu. Não é que ele obedeceu e ele teve fé. Pela fé, ele obedeceu. A fé gerou obediência. Ele teve um ato de fé. E o texto vai descrever que pela fé ele peregrinou na terra da promessa. Olha no versículo de número 11. Pela fé, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe. Tudo é pela fé. Olha o versículo 13. Todos estes morreram na fé. Eles não abandonaram a fé deles. Tudo isso foi pela fé. Até o grande ato de Abraão, que você diz, Abraão ofereceu Isaque, né? Olha o verso 17. Aquele momento muito marcante, que Abraão pega Isaque, Deus diz para Abraão, Abraão, pega o seu filho e sacrifica a mim. O seu único filho, Isaque, a quem tu amas, sacrifica a mim. E Abraão pega Isaque e vai para sacrificar. Você diz, nossa, isso aqui é um homem que faz uma grande obra. O texto chama isso de fé. Olha o verso 17. Pela fé, aquele que acolheu alegremente as promessas. Percebe? Pela fé, ele vai sacrificar o Isaque a quem acolheu alegremente as promessas. De novo, fé nas promessas. Em quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Por que é que Abraão faz isso? Por que Abraão está disposto a levar Isaque e sacrificar o Isaque? Ele acha que Isaque vai morrer e ficar morto para todo sempre? Não. Ele crê no quê? Ele crê no que Deus disse. Deus disse uma coisa para Abraão. Abraão, em Isaque será chamada a tua descendência. Isaque tem filho? Tem filho, Isaque? Nesse momento da história. Tem filho? Não. Se Isaque vai ser sacrificado morto e continuar morto, não tem como a descendência de Abraão ser chamada em Isaque. Deus vai ser mentiroso. A promessa de Deus não vai se cumprir. Logo, Abraão diz, Deus disse e eu creio no que Deus diz. E aí o texto explica para nós. Olha lá a continuidade. Porque considerou dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Percebe? Isso é fé. Ele está vendo o invisível, crendo naquilo que Deus disse. Ele disse, eu vou matar o Isaque, porque Deus mandou matar. Mas Deus também disse que vai fazer descendência de Isaque. Como que essas coisas se conciliam? Ele diz, não sei, eu obedeço as duas. Deus vai ressuscitar esse menino. É o único jeito para que as duas coisas aconteçam. E por isso ele vai sacrificar. Aí a voz diz, não precisa, eu sei que você me ama e tudo mais. Mas esse grande ato de Abraão é um ato de fé, de crer na palavra de Deus, de crer exatamente naquilo que Deus disse que faria. Quando ele está indo para sacrificar, Isaque conversa com Abraão. Isaque pergunta, pai, estou vendo aqui a madeira, o fogo, o cutelo, mas e aí? E o sacrifício? Aí Abraão diz, Deus proverá, meu filho. Abraão diz para Isaque, nós iremos, adoraremos, no plural, e voltaremos, plural também. Ele crê que ele vai chegar lá, vai fazer o sacrifício e vai descer com Isaque vivo de novo.
Isso é crer. Mas isso é crendice? Não. Ele não está crendo em nada que Deus não tinha prometido. Às vezes as pessoas pegam episódios como esse e quer dizer, olha, você precisa crer. Alguém está doente, você diz, ó, crê que ele vai ser curado. A Bíblia diz que necessariamente aquela pessoa vai ser curada? Não. Pode ser curada? Pode. Você crê que Deus pode curar? Cremos. Mas não há uma promessa específica para aquela pessoa. Ao contrário daqui, tinha uma promessa para Isaac. Isaac vai ter filhos. Então ele está crendo, não crendo aleatoriamente, não crendo porque ele quer crer em qualquer coisa. Não é um pensamento positivo. As pessoas acham que fé é pensamento positivo. Vamos pensar que vai dar certo, vamos ter fé que vai dar certo. Não é isso. Ele está crendo no que Deus falou que será. Deus falou que Isaac vai ter filhos, então vai acontecer. Se isso tivesse sido acontecido com Ismael, Ismael ia ficar morto. Porque Deus não prometeu nada que faria descendência nesse sentido aqui. Então percebe, a fé de Abraão é uma fé das Escrituras, daquilo que ele tinha de palavra de Deus. Eu e você devemos ter fé, crer, mas nós devemos crer naquilo que Deus disse. Fora daquilo que Deus disse é crendice, é pensamento positivo, é uma série de coisas. A fé que a Bíblia exige que nós tenhamos é a fé naquilo que Deus disse que iria fazer. E esse é Abraão, um homem que crê. Olha Romanos capítulo 4, ó, verso 1. Ó. Que pois diremos, ter alcançado Abraão nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Aí ele vai dizer, Abraão não foi justificado por obras. Porque diz a Escritura, vamos ler? Abraão para a justiça. Paulo está usando Abraão contra os judeus que estavam achando que poderia ser salvo pelas obras. Ele está dizendo, pense em Abraão. Abraão não foi justificado por obras, foi justificado por fé, porque ele creu. E aí ele vai dar um exemplo, olha o verso 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então ele ilustra com a questão trabalhista, né? Se você trabalha, você recebe o seu salário, é mais do que merecido. Mas se você ganha o seu salário, mesmo você tendo faltado, isso é graça, isso é um favor que o patrão está fazendo para você. Ele está dizendo, assim é a relação de Deus nessa obra conosco. Ele não nos justifica à medida em que nós obedecemos, mas Ele nos justifica por fé, por isso é pela graça. Olha o versículo de número... O capítulo 4 todo, você pode ler em casa, ele é muito interessante para esta ideia, mas olha o verso 16 por causa do nosso tempo. Ó. Essa é a razão, vamos ler? Para que sejam segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também os que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então Abraão, lá no Antigo Testamento, lá no início de tudo, é alguém que é salvo. Salvo, por quê? Pela fé. Em qual dos pactos? No pacto da graça. Como todos os demais só podem ser salvos através do pacto da graça. O pacto da graça estava em vigor já nos dias de Abraão. Dúvida até aqui? Então vamos ver como que mesmo em Abraão vai se demonstrar mais coisas desse pacto. Ele fez promessas, Abraão creu, Abraão sai, Abraão peregrina. Você sabe que Abraão fracassa várias vezes. Nós vimos domingo passado Abraão indo ao Egito, cometendo uma tolice. E agora, olha Deus então conversando com Abraão em vários momentos. E viver entre o que foi prometido e o cumprimento da promessa nem sempre é fácil. Esse abismo entre a promessa e a realização dela, muitas vezes nós entramos em crise, como Abraão entrou em diversos momentos. Olha Gênesis capítulo 15. Gênesis 15, Abraão, que crê, vai fazer uma pergunta a Deus. Ele vai fazer uma pergunta para Deus. Olha Gênesis 15. Abraão já estava idoso, cansado, como uma mulher estéril. O texto diz assim, ó,
verso 1, depois destes acontecimentos, estes acontecimentos tem a ver com uma guerra, com Abraão libertando Ló. A gente vai ver isso nos sermões que a gente vai pregar aos domingos. Depois de uma série de acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Abraão então vai mostrar seu medo, dizendo: olha, do que adianta se eu ainda não tenho filho? Será um herdeiro, um servo, aquele que vai herdar todas essas coisas? Aí Deus vai dizer que não, ó. Não, olha o versículo 4. Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-os para fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele está fazendo uma promessa, a mesma que ele fez lá. Você vai ter muita gente, olha para o céu agora. Verso 6, ele creu no Senhor, e isso foi imputado pela justiça, que a gente viu muito já essa frase. Mas ele vai fazer uma pergunta, ó. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão, vamos ler? Como saberei que hei de possuí-la? Ele disse: Senhor, como que eu vou saber que eu vou herdar isso? Ele creu, mas agora ele quer algo que ele possa se segurar nesses momentos de aflição. E aí Deus então vai tornar essa aliança formal diante dele. O que nós vemos aqui agora é uma aliança que Deus faz com Abraão, tomando forma. Olha o verso 9. Respondeu-lhe, o Senhor vai responder para Abraão: toma-me uma novilha, vamos ler agora? A qual de 3 anos, uma rola e um pombinho, e ele tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio, e lhes pôs em ordens, a metade umas de fronte das outras, e não partiu as aves. Para a gente tentar entender aqui, hoje se você vai fazer um negócio, e aí vai fazer alguma coisa, então faz um contrato, não é? Para saber se as coisas vão ser assim, durante 12 meses. Então faz um contrato, registra no cartório, é isso que eu quero de segurança. É mais ou menos isso. Abraão disse para Deus: Deus, como que eu vou saber? Aí Deus disse: vamos fazer um contrato. Só que naqueles dias não era digitar um contrato, não era ir ao cartório. Uma das práticas muito comum era fazer isso, pegar animais, cortar animais em 2 bandas, colocar uma de um lado, outra do outro, e passarem pelo meio, e dizendo: se um dos dois quebrar aquilo aí, aquele que quebrar, caia sobre ele a maldição. É aquilo que aconteceu com os animais, de serem cortados, de serem partidos, de serem mortos. Que isto aconteça se essa promessa não se cumprir. Se nós não fazemos isso ir adiante, se você não herdar a terra, se você não tiver descendentes. Então ele manda Abraão fazer isso, cortar e tal. As 2 partes estão aqui agora num contrato, e eles teriam que passar por este lugar, fazendo essa aliança, dizendo: se um quebrar, precisa acontecer isso com aquele que quebrar. Olha o versículo de número 12. Antes, olha o versículo 11, ó. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Estava lá os cadáveres e Abraão está lá, espalhando, né, as aves que queriam pousar. Até que, olha o verso 12, vamos ler? Ao pôr do sol, sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, vamos ler? Por 400 anos. Deus está dizendo o que vai acontecer. Está dizendo aquele período que o povo iria para o Egito e ficaria escravizados lá durante 400 anos. Verso 14. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se. Depois sairão com grandes riquezas. Eles vão sair do Egito. Vamos ver agora o verso 15? Ele está dizendo: você não vai passar por isso, você vai ser morto antes, mas a tua descendência vai passar por esse processo. Verso 16: na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus,
que é os moradores daquela terra. Então ele falou do que iria acontecer, certo? Está sendo exposto as cláusulas deste contrato, as promessas, melhor dizendo. Verso 17, e sucedeu que... E eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Deus toma forma de uma tocha como de fogo e passa naquele ambiente, dos dois lados das duas bandas de animais mortos, naquele corredor. Deus está passando aí dizendo, se não se cumprir isso que eu prometo que eu vou fazer a você, que aconteça isto sobre mim, que eu morra. Deus está jurando por si mesmo. Por isso que a Bíblia diz, quando Deus fez um juramento, não tinha por quem maior jurar, jurou pela sua própria essência. Mas quem é que tem que passar também? A outra parte do contrato. Verso de número 18, naquele mesmo dia, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande do rio Eufrates. Quem é que não passou nesse negócio? Abraão. Você não vê, e Abraão foi lá e passou também. Não. Esta é uma aliança que Deus toma o lugar. Não é uma aliança de obras. É uma aliança que se qualquer um dos dois quebrar, Deus toma para si a morte sobre ele, para que possa se cumprir. Abraão e os descendentes de Abraão vão obedecer a Deus plenamente? Não. Deus os expulsa da terra e Deus diz, mas se vocês se humilharem, eu trago vocês de volta, a terra pertence a vocês, e eu vou dar uma terra a vocês, vou trazer um descendente. Porque Deus tomou para si as consequências de quebrar a aliança, porque esse é um pacto de graça. Porque nenhum de nós podemos passar numa aliança dessa com Deus, porque nós quebramos constantemente a nossa parte da aliança. Deus tomou sobre si o nosso castigo por quebrar a aliança. Quando Jesus vai na cruz do Calvário, o que ele está tomando sobre si é as consequências disso aqui. Ele cumpriu a promessa. Mas quem não cumpriu a promessa? A parte humana da história. E aí, Deus se faz homem e cumpre sobre si as consequências para que o pacto possa acontecer. Olha Mateus capítulo de número 26. Presbítero Jefferson. Fazer parte do contrato se a promessa está vindo do outro lado. Sim, pois então, porque aqui, porque todo contrato tem duas partes, essa é a ideia de pacto, todo contrato tem duas partes. Mas qual que é a parte de Abraão? Obedecer, executar. Crer em Cristo, crer que ele vai tomar para si, porque Abraão tem consciência do que aconteceu aqui, não é que Abraão diz assim, eu não vou ficar meio que de lá, não, Abraão tem consciência, Deus está passando aí para tomar sobre si a chancela de todo o pacto. Qualquer um dos dois que quebrar, uma pessoa vai cumprir a parte dos dois, é isso que está acontecendo. Abraão tem ciência do que Deus está fazendo aqui. Abraão tem total ciência de que Deus assumiu para si toda a consequência desse pacto, e não Abraão. Esse é o pacto da graça. Não existe realmente as duas cláusulas. Abraão, você faz isso e você vai herdar. Não, só Deus passou. E Deus vai sofrer a maldição sobre si. Olha lá Mateus capítulo 26. Olha Mateus 26. Abraão entendeu plenamente isso, Jefferson. Entende? Que ele não tem partes a cumprir. Cristo vai cumprir, Deus vai cumprir. Ele ainda não sabe que é Cristo. Deus vai cumprir. A maldição de todo esse pacto está só sobre ele, não está sobre mim. Eu só vou desfrutar das coisas. De qualquer jeito eu herdo as coisas. Porque para mim herdar as coisas, Deus tem que cumprir. Se Deus não cumprir, ele será morto. Para que eu possa herdar, de qualquer jeito, alguém tem que ser morto. Se eu quebrar a aliança, eu abandonar, não querer, não, ele vai morrer no meu lugar e vai me dar as coisas. É essa que é a essência desse pacto.
Eu serei o seu Deus e Deus da aliança. É isso que Deus vai dizer quando vai libertar Israel. Eu estou tirando vocês da terra do Egito, porque eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É isso o tempo todo ele está remetendo na mente, porque eu tenho aliança com vocês, por isso vocês não são consumidos. Desde cedo eu tenho falado a vocês, vocês têm sido rebeldes a mim. Olha Mateus capítulo 26. Pastor, Presbítero Cícero. e é interessante nessa passagem também, Sim. Nesse pensamento do presbítero Jefferson, a questão relacionada a coisas que não estavam dispostas para ele, eram coisas para acontecer 400 anos depois, né? Então, por exemplo, a questão deles conquistarem a terra, não dependia, ele estaria morto, né? Sim. Então, tudo mostrando que realmente que Deus iria fazer, que ele está passando no meio, que ele vai fazer independente do homem. Do homem, isso. E vai ser cumprido o propósito, né? Vai acontecer. O homem, Abraão, não adianta ele passar ali no meio, que ele não vai estar nem vivo para fazer nada daquilo. Mas não é um pacto feito com Abraão como representante, igual foi feito com Adão. Se Adão comer, morre a descendência. Aqui não. Deus toma para si tudo que envolve esse pacto. É tudo dele. Tudo dele. Olha Mateus 26. E aí a gente entende bem um pouco essa figura. Mateus 26, verso 26. Mateus 26, ó. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão. Tomai. Ele parte o pão, porque o corpo dele seria partido, no certo sentido, seria morto. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Percebe? Aquilo que acontece lá, Jesus faz um símbolo novo aqui, dizendo: essa é a aliança que eu tenho com vocês. E nessa nova aliança, eu vou falar dela numa aula específica, mas eu já vou fazendo esses links para vocês fazerem essa conexão. É a mesma aliança sendo ampliada. Essa nova aliança que Deus está estabelecendo com o homem, na ceia, quem morre nessa aliança? Só Deus, só Jesus. A ceia mostra a morte de alguém para que a aliança aconteça. Mas não é a minha morte e a sua morte. É a morte de Cristo. A morte de Cristo. Daquele que passa naquele contrato, dizendo: eu assumo para si ser partido, para que vocês possam herdar a terra. E vocês terem um povo, vocês poderem acontecer. Olha Hebreus 9, verso 17. 9, verso 16 e 17. Ó. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei, enquanto vive o testador. Isso que se dá, Cristo morre por nós como sacrifício. Volta para a história de Abraão. Abraão teve esse sacramento acontecendo em uma visão. Ele vem alguma coisa, uma teofania se dá. Mas você olha o capítulo de número 16. O que acontece? Qual que é a próxima história? A próxima história. Capítulo 16. Gênesis, capítulo 16. Sarai e Agar. Percebe como é que, se essa aliança for depender de Abraão para se concretizar, não tem como. A próxima história é exatamente o fracasso de Abraão em esperar que Deus desse a ele um descendente. Ele fracassa. Deus acabou de mostrar para ele uma aliança, isso é para reafirmar a fé. E ele fracassa. Ele quer dar uma pressa, ele e a esposa, e fracassa. E aí a gente chega no capítulo 17. Olha o capítulo 17. Capítulo 17. Aconteceu então o nascimento de Ismael, né, aquele pecado de Abraão. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Por que Abraão foi ter um filho? Porque ele achou, está velho demais, não tem mais jeito, é a última oportunidade, eu vou ter um filho com uma escrava, porque não tem como mais acontecer. Deus se apresenta como: eu sou todo-poderoso, eu sou aquele que tem todo o poder, anda na minha presença,
e ser perfeito. Verso 2, farei uma aliança entre mim e ti, multiplicarei extraordinariamente. Depois que ele fracassa, Deus está dizendo, eu vou fazer você multiplicar. Prostrou-se Abraão em rosto em terra e tal. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, a paz de numerosas nações. E aí vai acontecer várias coisas. Olha o versículo de número... Deus promete mudar o nome dele, ó. Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai, verso 4, pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, sim, Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Deus começa a dar alguns sinais para Abraão, para manter essa promessa, para que Abraão mantenha a lembrança. Uma delas é mudar o nome. Todas as vezes que alguém chamasse ele de Abraão, estaria lembrando ele, você vai ser pai de numerosa multidão. A visão que Abraão teve, Abraão esquece de certa forma daquilo. Deus agora está dando coisas permanentes sobre ele. Vai mudar o nome dele e ele vai ser lembrado todas as vezes, falarem Abraão, ele vai ser lembrado da promessa. Mas mais do que isso, versículo de eu fatiei fecundo, tal. Olha o versículo de número 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o quê? Da tua descendência. Perceba, é isso que eu tenho falado o tempo todo. Qual que é o conteúdo da aliança? Ser o seu Deus e você ser o meu povo. Ele está dizendo, é isso que eu vou fazer. Você será meu, eu serei o seu Deus e você será o meu povo e a sua descendência. Ele promete dar a terra para a descendência e tudo mais. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, estou lendo o verso 9, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Lembra que na aliança com Noé tinha um símbolo. Qual que era o símbolo? Com Noé? O arco-íris. Era o sacramento, o símbolo daquela aliança. Não vou destruir a terra. Todas as vezes que o homem olhar para lá, diz, Deus não vai destruir a terra com chuva. Deus diz para Abraão, eu vou fazer também uma com você, um símbolo. E aí a circuncisão. Olha lá. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como comprado, e qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe. Com efeito será circuncidado, nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Está aqui um sacramento. As alianças de Deus sempre têm um elemento simbólico dessa aliança. Por isso que quando Cristo vem, Ele estabelece ceia e batismo. São sacramentos dessa nova aliança que Ele estabelece conosco. Com Abraão, está lá um sacramento estabelecido. A circuncisão. Todas as vezes que Abraão olhasse para si quando estava nu, ele veria que Deus tem uma promessa de ser o Deus dele e da descendência dele. Os seus filhos de igual modo. E essa circuncisão, esse símbolo da circuncisão, tem várias aplicações, né, para ela, mas por causa do tempo eu vou tentar sintetizar aqui. Você encontra esse significado de purificação. Aquele que não era circuncidado era considerado impuro. A circuncisão não tornava alguém puro, mas simbolizava alguém purificado. Com isso, Deus está mostrando que para que alguém seja salvo, é necessário que essa pessoa seja purificada por Deus. Não é naturalmente salvo. Sou filho de Abraão, está resolvido. Não, você também precisa ser circuncidado. Porque você também precisa de purificação. O símbolo da purificação era aplicado no povo de Deus. E essa era uma distinção entre o descrente
e o crente da promessa. O descrente não era circuncidado, o crente na promessa era circuncidado. E o que anos depois vai se tornar algo legalista, e os judeus vão bater no peito e dizer, olha, nós somos importantes, nós somos isso, na época de Jesus, nós somos circuncidados, temos por pai Abraão. Na verdade, é ir na contramão do que significa o símbolo. O símbolo é exatamente dizer, você era impuro e Deus purificou você. Por isso você é um circuncidado hoje. Não é assim também quanto ao batismo? O batismo é um símbolo de purificação. Tem vários textos que falam isso. Lavar regenerador e tantos outros. Quantas pessoas confiam a sua salvação ao fato de terem sido batizados, e não no significado do batismo? Não, eu sou salvo, porque eu sou batizado, mas ele não tem compromisso nenhum com Deus, não tem compromisso nenhum com a igreja. É um ritual apenas. Isso é distorcer o símbolo. O símbolo é, eu fui batizado porque eu era impuro, eu precisava de uma purificação. Como que essa purificação vem através de Deus? E como que eu sei disso? Eu sei disso ao ponto de Deus dar um sinal mostrando que eu preciso de purificação, ao derramar água sobre mim. Era isso que acontecia com a circuncisão. Era o símbolo da purificação. Essa era uma mensagem para o mundo todo. Por isso, se alguém quisesse se tornar do povo de Israel, precisava ser circuncidado, precisava ser purificado. É interessante você perceber desde o início aqui, que a promessa que Deus faz não é racial. Deus diz para Abraão, os seus escravos podem ser circuncidados, o estrangeiro pode ser circuncidado. Não é só do sangue de Abraão, é da fé de Abraão, mas precisa ser circuncidado. E aqui fica claro para nós, quanto que na aliança que Deus estabelece, filhos é incluídos nela. Aquilo que aparece lá em Noé, está aqui claramente mostrado em Abraão. Percebe como que a aliança vai ampliando e vai dando cor e força naquilo que é anunciado antes? Com Adão já era, você deve ter filhos. Com Noé ter filhos e salva os filhos de Noé através da arca. E agora com Abraão diz, você circuncida com 8 dias. 8 dias. Você não vai esperar a criança crescer para dizer o que ela quer, não. Ela é tratada como filho da aliança, já desde o seu nascimento, você aplica a circuncisão sobre ela com 8 dias. Por isso que nós batizamos criança. A nossa base de batismo da criança é toda a aliança que Deus estabelece. Deus estabeleceu a aliança conosco e com a nossa casa. Significa que todas as pessoas circuncidadas eram salvas? Não. Você tem várias pessoas que depois se rebelaram dentro da comunidade de Israel. Mas significa que você a trata como filho da aliança até o momento que ela se manifeste não sendo mais da aliança. Dúvida quanto a esse ponto? Então aqui está a circuncisão, depois você puder ler, vale a pena. A descendência física não é suficiente para se tornar um verdadeiro filho de Deus. Por mais que pareça que a descendência física é tão importante, a circuncisão ensina, ela é importante para você ser incluído na aliança. Mas a descendência física não salva ninguém. Se salvasse, não precisava ser circuncidado, bastava ser filho. Não, você precisa circuncidar, para mostrar que ela precisa de purificação. A circuncisão simboliza a inclusão na comunidade da aliança. Abra rapidinho em Colossenses 2, verso 11 e 12. Vamos ler? Nele. Então ele está falando de nós na nova aliança. Nele, em Jesus. Em Jesus nós fomos circuncidados. Em Jesus nós fomos purificados. Em Jesus nós fomos circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Como que isso se deu na nossa vida? Tendo sido com Ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Percebe, no Novo Testamento, nós não temos a circuncisão
nós temos o batismo. Paulo junta as duas coisas, dizendo, nós fomos circuncidados com Cristo, através do batismo. É o batismo que nos sela. E esse batismo deve ser aplicado sobre nós, sobre os nossos filhos. Desde a vida de Abraão até o nascimento de Jesus, a promessa era, tem uma aliança que é para você, que é para o seu filho, marque o seu filho, creia na promessa e marque o seu filho, circuncidando. Com a vinda de Jesus, depois de quase 2000 anos dessa promessa anunciada, Jesus vem, e aí então Jesus estabelece a nova aliança, que é o batismo. Olha Atos capítulo 2, quando o Espírito é derramado, Atos 2, o Espírito Santo é derramado, esse é o símbolo, essa é a manifestação dessa nova aliança acontecendo. Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, o Espírito foi derramado, é os últimos dias, é o desenvolver da última parte da aliança. Pedro prega sobre isso, as pessoas então se convertem. Olha o verso 37, ouvindo eles estas coisas. Que coisas são essas? Sobre a vida de Jesus, o que aconteceu? Foi o derramamento do Espírito Santo, se cumpriu tudo que tinha sido profetizado. Ouvindo eles estas coisas, vamos ler? Compungiu-lhes o coração. Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, vamos ler? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, não é circuncidado, é batizado, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Quando circuncidava, tirava aquela parte, era tirar um pedacinho da carne, remover a impureza, tirar fora a impureza e lançar fora. Em Cristo, quando nós somos batizados, para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Olha o que você vai ler agora, verso 39. Pois é a promessa. A promessa é para você e a promessa é para vossos filhos. A mesma coisa de Abraão. Pedro está dizendo, a promessa continua a mesma. O símbolo mudou, mas a promessa é a mesma. A promessa é para você e a promessa é para vossos filhos. Atos capítulo 16, teria outros textos, mas eu vou terminar com Atos 16, verso 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Eis aí uma gentílica, alguém que não era de Israel, de Tiatira. Deus falou com Abraão que em Abraão seria abençoado todas as nações da terra. Está sendo uma mulher abençoada de um outro povo. Olha o que o Senhor faz. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Vamos ler o verso 15? Depois, ela e toda a sua casa. Ela e toda a sua casa. Ela creu, Deus abriu o coração dela, mas a casa dela foi batizada. Porque a promessa é para vós e a promessa é para vossos filhos. Isso significa que todos os filhos de crentes são salvos? Não, não significa isso. A salvação é individual, como era na família do próprio Abraão, Ismael, Isaac, Esaú, Jacó. Mas a circuncisão é um ato de crer no Deus que fez uma aliança conosco e com a próxima descendência. E nós selamos então os nossos filhos com o símbolo desta aliança, que no Novo Testamento é o batismo. Vamos orar? Vamos colocar de pé. Reiteramos as nossas boas-vindas a você que nos visitou, você que acompanhou através do canal do YouTube da nossa igreja, que Deus possa abençoá-lo também ricamente. Deus, nós agradecemos o Teu nome porque Tu és de fato Deus da aliança. Nós somos beneficiários, ó Deus, deste relacionamento contigo, porque o Senhor mesmo estabeleceu uma aliança conosco através do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado porque o único que de fato passou pelas consequências desse acordo foi o Teu Filho, Cristo Jesus. Obrigado porque nós desfrutamos de poder dizer que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus da nossa descendência. Obrigado porque o Senhor não nos deixa vagar por este mundo, apenas com aquilo que foi anunciado sobre nós,
mas nós temos coisas visíveis para nos lembrar. O Senhor nos deu sinais, sacramentos. A Abraão o Senhor deu a circuncisão. A nós o Senhor deu o batismo. Nós podemos lembrar do dia em que nós fomos batizados, ver pessoas ao nosso derredor sendo batizados e um método do Senhor purificar. Nós podemos ver também, ó Deus, como que essa promessa se aplica aos nossos filhos. Abençoe que, porventura, se algum aqui de nós ainda não desfrutamos desse privilégio de ter os símbolos da aliança sobre nós, que nós possamos nos sujeitar a esta forma do Senhor fortalecer a nossa fé. Abençoe a vida de irmãos que porventura estejam assistindo esta aula, que o Senhor também abençoe profundamente o coração deles e que eles possam se achegar a uma igreja para congregar de um povo e dizer que o Senhor é o Deus deles. Oramos em nome de Jesus. Amém.